muito importante para nós. Eu vim aqui hoje, vamos falar da Igreja Adventista, porque dessa igreja eu posso falar. Eu não posso falar das outras, porque das outras eu não conheço, eu não sei. Dessa eu sei, dessa eu conheço. Como eu já falei, hoje faz 15 anos, eu estou na ativa nessa igreja como líder e eu posso falar dessa igreja. Vocês concordam que eu fale dessa igreja, irmãos? Quem concorda? Levanta a mão. Ô povo bom, o povo confiante. Pois é, irmãos. A igreja adventista não é uma igreja como as outras. A igreja adventista é um movimento profético, num tempo profético, com uma mensagem profética. A igreja adventista não é uma igreja, é um movimento profético, com uma mensagem profética para um tempo profético. Então é um privilégio para qualquer pecador ser chamado para ser dessa igreja. Que movimento é esse? Vamos abrir a Bíblia? Nós vamos ver tudo na Bíblia, irmãos. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Nós vamos encontrar em Apocalipse 10 um movimento. Um movimento que deu início a essa igreja. Por isso que essa igreja é diferente. Ela não surgiu por causa do pastor, nem por causa do líder, nem por causa de uma briga de pastores, nem de uma desavença entre irmãos. Essa igreja surgiu por causa desse movimento de Apocalipse 10. Nós vamos ler versos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Essa posição, irmãos, é uma posição de alguém que tem autoridade no céu e na terra. Um pé estava na terra, o pé esquerdo sobre a terra e o pé direito sobre o mar. Essa posição é uma posição de alguém que tem total domínio sobre tudo. Vamos agora para o verso 8. O verso 8 diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, quando a gente estuda Apocalipse, a gente percebe que esse livro agora estava aberto na mão desse anjo poderoso, esse ser poderoso. E o verso 9 diz: fui, que aqui é João relatando a visão. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse um livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa visão que João teve aqui, que ele relata aqui, é uma visão que se refere ao livro de Daniel. Esse livro que aqui estava aberto na mão desse anjo poderoso, desse ser poderoso, ele esteve fechado por muito tempo. Fechado e selado por muito tempo. O livro tinha sido selado e nós encontramos isso em Daniel capítulo 12. Vai lá em Daniel capítulo 12, verso 4. Para nós entendermos que esse movimento
E agora aquele livro que tinha sido selado estava aberto. Daniel 12, verso 4. Olha o que diz, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o verso 9, ele repete. Verso 9, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então o livro de Daniel foi um livro não compreendido nem mesmo por Daniel. Nem Daniel compreendeu completamente a mensagem do seu próprio livro. E quando ele ficou confuso, sofreu, jejuou, clamou, a resposta foi que ele selasse, descansasse, porque aquela mensagem não era para aquele tempo, era para o tempo do fim. E Daniel envelheceu e morreu e não ficou sabendo quem iria entender tal mensagem, a mensagem do seu livro. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos no capítulo 10 de Apocalipse, Deus dando essa visão a João. João teve a visão que o livro selado não estava mais selado. Então veja, esse movimento deu origem à pregação de uma mensagem. Por volta de 1820, havia mais de 700 ministros evangélicos estudando o livro de Daniel. Quando começou o tempo do fim? Os irmãos sabem? O tempo do fim começou depois de 1798. Até 1798 era o tempo da Idade Média, era o tempo da escuridão, das trevas espirituais. E por volta de 1820, havia mais de 700 ministros evangélicos espalhados no mundo, estudando o livro de Daniel. Mas o destaque desses ministros vai para Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um dos ministros evangélicos que teve a coragem de expor para o mundo o que ele tinha aprendido e entendido do livro de Daniel, que agora não estava mais selado, e sim aberto. Vocês estão entendendo o que é o movimento? O movimento é este: o movimento de estudo, de entendimento e de prática do livro de Daniel, que tinha sido selado e agora não estava mais selado. Então, qual era a mensagem que devia ser pregada por este movimento? Porque a gente sabe, irmãos, todos nós sabemos que quando Guilherme Miller começou a pregar a mensagem de Daniel 8,14, a mensagem de Daniel 8,14 era que em 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, o santuário seria purificado. A mensagem de Daniel era purificação do santuário. E todos os ministros evangélicos, inclusive Guilherme Miller, pregou que no final daquela profecia o santuário seria purificado e só poderia ser a volta de Jesus. Aquela pregação despertou no mundo evangélico um movimento tremendo de reforma, de reavivamento, e as pessoas se entregaram completamente à fé da pregação de Miller. Vendiam propriedades, desistiam de ser professores, fechavam oficinas, fechavam comércios, vendiam suas próprias casas. O povo enlouqueceu no reavivamento, no frenesi de fé tremenda, irmãos, para esperar Jesus em 1844, porque essa era a mensagem. Lembrando que João disse, lá na visão do capítulo 10 de Apocalipse, que a mensagem era doce na boca e amarga no estômago. Por que a mensagem era doce na boca e amarga no estômago? Porque em 1844 Jesus não veio.
E a maioria daqueles evangélicos que tinham abraçado o movimento, eles desistiram do movimento, voltaram para suas congregações, deixaram de esperar Jesus, se apostataram, alguns não quiseram mais saber de Deus, enfim. Mas o povo que aprendeu a amar a palavra de Deus, permaneceu fiel, clamando a Deus para que Deus iluminasse eles, para que eles entendessem o que tinha acontecido em 1844, no dia 22 de outubro. E nós sabemos que no dia 23, na manhã do dia seguinte, do desapontamento, do grande desapontamento, foi revelado por Deus a Ian Edson que aquela profecia não se tratava da volta de Jesus, e sim do início do juízo de Deus, da primeira fase do juízo. Vocês estão entendendo? O juízo de Deus tem 3 fases. E a primeira fase começou no dia 22 de outubro de 1844. E essa revelação foi dada àqueles que permaneceram fiéis à palavra. Agora, por que Deus não revelou isso no dia 21? Até o dia 21, ninguém sabia, todos pensavam que era a volta de Jesus. Por que Deus não deu essa revelação até o dia, antes do dia 22, irmãos? Quem quer responder? Sabe por que Deus não deu a revelação antes do dia 22? Só deu no dia 23? Porque a revelação de Deus, irmãos, é para quem quer obedecer a Deus. E os que querem obedecer a Deus, eles aguentam as provas. Eles choraram a noite inteira. Aquele grupo que estava naquele movimento chorou a noite inteira. E na manhã seguinte eles se reuniram num celeiro, num galpão, e oraram. E clamaram, disseram: Senhor, com certeza nós nos enganamos com a profecia, porque o Senhor não erra. O movimento foi grandioso, o mundo inteiro foi sacudido. Nós esperamos que o Senhor voltasse, o Senhor não voltou. Certamente nos enganamos, Senhor. Agora nos revela que profecia é essa, o que significa isso. E na manhã do dia 23, Deus revelou que a profecia se referia à purificação do santuário celestial. E aquele grupo que perseverou na palavra foi iluminado a partir daí, agora com a responsabilidade que foi dada lá na visão a João, de pregar para todos os povos, nações e línguas. Então esse é o movimento adventista em toda a história. A igreja adventista não poderia ter surgido em outro tempo. A igreja adventista ou o movimento adventista tinha que surgir exatamente naquele tempo. Mas então qual é a mensagem? Qual é a mensagem desse movimento? A mensagem está em Apocalipse 14, de 6 a 12, que todo mundo sabe. São as 3 mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a associação sobre a terra. Essa era a mensagem do movimento adventista depois de 1844, depois do dia 22 de outubro. Caiu a Grande Babilônia, que tem dado a beber as nações do vinho da sua prostituição. E se alguém adorar a besta, beberá do vinho da cola de Deus sem mistura. Essas 3 mensagens são as mensagens a ser pregadas pelo adventista, desde o início, desde 1844. Então, essa mensagem, irmãos, de Apocalipse 14, de 6 a 12, não podia ser pregado antes disso. Não, ninguém, nenhum pregador, nem Lutero, nem Guilherme Miller, nem os 700 ministros evangélicos, ninguém no mundo podia pregar Apocalipse 14, 6 a 12 antes de 1844. Aleluia! Que Deus preciso é esse, irmãos? Que Deus detalhista é esse que depõe, que retém e que expõe, que ilumina e que revela tudo que nós precisamos saber em todos os tempos. E se hoje nós precisamos de mais luz, Deus nos dará, irmãos. Amém? Amém. Pois bem, irmãos, a mensagem do adventista não podia ser pregada antes de 1844.
22 de outubro de 1844. Porque se trata da mensagem da primeira fase do juízo. E o juízo só começou em 1844. E qual é a mensagem de Apocalipse 14, 7? Dizendo em grande voz: temei a Deus, vamos dizer juntos, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse apelo não podia ser dado antes de 22 de outubro de 1844. Então nós já vimos o movimento, Apocalipse 10, nós já vimos a mensagem, o movimento é profético, a mensagem também é profética, Apocalipse 14. E agora vamos ver, irmãos, o tempo que essa mensagem deve ser pregada. O tempo que a mensagem deve ser pregada, irmãos, por se tratar do juízo, era uma mensagem guardada para o tempo do fim. Porque até 1844 ninguém tinha sido julgado. Já pensou? Já parou para pensar isso? Já parou uma noite inteira estudando isso? Já fez uma madrugada de vigília estudando isso? Até 22 de outubro de 1844 ninguém tinha sido julgado. E o juízo começa pelos mortos. Deus começou em 23 de outubro de 1844 o julgamento dos mortos. Que tipo de morto? O morto que morre na fé. E quando terminar o julgamento dos mortos, ele vai julgar quem? Os vivos. Os vivos quais? Os perdidos ou os salvos? Os vivos salvos. E na próxima vez que eu vier pregar aqui no sábado, eu vou dar sequência a essa mensagem sobre o julgamento dos salvos. Mas hoje eu queria acentuar isso aqui. A Igreja Adventista é um movimento profético, Daniel 10. Tem uma mensagem profética, aliás, Apocalipse 10. Tem uma mensagem profética, Apocalipse 14. E é uma mensagem para ser pregada num tempo determinado, tempo do fim, depois de 1844, até a volta de Jesus. Quem está compreendendo, levante a mão. Muito bem. Muito bem, irmãos. Agora, o que é que nós estamos fazendo com essa mensagem profética dentro desse tempo profético? É para refletir, porque é um privilégio ser chamado para ficar nesse movimento. Mas Deus não te chamou para ficar aqui fazendo evento, decorando a igreja. Decorar a igreja é bom, viu, Deus? Parabéns quando vocês decoram, fica lindo. Decorar a igreja é bom, fazer evento é bom, fazer encontros, treinamentos, congressos, concílios, tudo isso é bom. Mas Deus não chamou a mim e a você só para isso. Deus me chamou para um movimento profético, com uma mensagem profética, para um tempo profético. O que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Vamos ler mais um texto? Eu quero ler com vocês agora Apocalipse 12, 17. Aliás, são dois textos. Apocalipse 12, 17. Quem quer ler? Pode ler. 12, 17. Virou-se o dragão contra a mulher. Foi pelejado no recanto da sua descendência. Segurou o mandamento de Deus e teve testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia. Com quem que o dragão está irado? Com os que guardam o mandamento de Deus. Então, Satanás, ele não tem nenhuma preocupação com os que estão do lado dele. Não, ele não está nem um pouco preocupado com quem está do lado dele. A ira de Satanás, a ira do
dragão é contra os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? Testemunho. O que é o testemunho de Jesus? Vamos ao Apocalipse 19, verso 10. O que é o testemunho de Jesus? Eu acho até que o Isaac e o Marcos já pegou essa mensagem aqui. Mas cada pregador tem uma abordagem diferente e cada pessoa fala as coisas com suas próprias palavras. O que é o testemunho de Jesus? Leia, irmão Isaac, por favor. 19:10. Sim. Prostei-me antes dos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: Vem, não faça isso. Sou como servo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, o dragão está irado com os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, isso aqui é uma luz nova para mim, que eu quero compartilhar com todas as igrejas por onde eu for. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, irmãos, o que é o dom profético e o que é o Espírito de profecia? O dom profético é o que foi dado a Ellen White, lá nos pioneiros, lá no início do movimento. Ellen White recebeu de Deus o dom profético. E Deus diz em Números 12, Deus diz que se tiver profeta, ele vai se revelar em sonhos e visões. Acho que é o verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele faço conhecer, ou eu falo a ele em sonhos. Números 12, verso 6. Deus está dizendo que se tiver profeta, Deus se revela ao profeta em sonhos e visões. Certo? Então, Ellen White, ela recebeu o dom profético. Ela foi uma profetisa. Então, se Ellen White foi uma profetisa, quem tem o espírito de profecia? Olha, irmãos, vamos corrigir alguma coisa aqui na Bíblia, vamos viajar aqui na Bíblia. O faraó, lá em Gênesis 41, o faraó teve um sonho profético. O faraó não era um profeta, mas ele teve um sonho profético. Teve ou não teve? Aquele sonho que ele teve, um sonho duplo. As vacas magras que comiam as vacas gordas, as espigas magras que devoravam as espigas cheias. Deus deu a Faraó um sonho profético, um dom profético. Mas Faraó entendeu o sonho? Sim ou não? Não, irmãos. O profeta às vezes não entende a mensagem. Quem é que entende? O que tem o espírito da profecia. Quem foi que decifrou, quem foi que revelou o sonho profético do Faraó? José tinha o espírito de profecia. O faraó teve o sonho profético, chamou todos os sábios do Egito, magos, encantadores, cientistas. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Trouxeram José, o escravo que estava preso pelo crime que não fez. E aí José tinha o espírito de profecia. E José revelou o sonho a Faraó. E Faraó exaltou José, nomeou José para ser governador do Egito. Fez de José o segundo homem mais poderoso do mundo. E ainda disse diante dos seus súditos e diante dos seus oficiais. O faraó disse: acharíamos outro homem como
este que tem o Espírito de Deus? O próprio Faraó se rende diante de José, admitindo diante das suas autoridades, dos seus oficiais, que José era um homem que tinha o Espírito de Deus. Irmãos, eu fico toda arrepiada. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, revela a palavra de Deus. Amém. Nada é difícil para quem tem o Espírito de Deus. E é por isso que nós precisamos tanto buscar o Espírito de Deus. Aconteceu a mesma coisa com o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei da Babilônia teve um sonho. Deus deu a Nabucodonosor um dom profético, teve um sonho profético. Está no capítulo 2 de Daniel. E quando o rei acordou, esse foi pior ainda, porque nem se lembrava do sonho. Mandou chamar todos os sábios e cantadores de caldeus para dizer a ele o que ele tinha sonhado e o que significava. E todos disseram: é impossível, não existe um humano que possa fazer isso. E a ordem era para matar todos os sábios. Quem estava lá no meio dos sábios? Daniel. Daniel e seus 3 amigos. Quando Daniel foi trazido à presença de Nabucodonosor, Daniel disse: rei, me dê um tempinho que eu vou buscar a resposta. E aí Daniel se juntou com seus amigos, foi orar a Deus, e Deus revelou à noite, quando Daniel dormia. Quando Nabucodonosor dormia, Deus deu um sonho profético a Nabucodonosor, que ele não entendeu nem se lembrou. Quando Daniel orou e dormiu, Deus deu a Daniel a revelação do sonho. E depois, no dia seguinte, Daniel foi lá e disse: rei, o senhor sonhou com isso, com isso, com isso. Isso significa isso, 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 isso. O que foi que o rei fez? O rei Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. Aconteceu a mesma coisa com o rei Belsazar. O rei Belsazar também teve um momento com o dom profético, porque ele estava num banquete e apareceu uma mão de Deus que escreveu na parede caiada no palácio. Assim. Todos naquele banquete, naquele momento, tiveram o dom profético, porque todos tiveram a visão de Deus daquela escritura na parede. E novamente chamaram os sábios, os encantadores, os mágicos, os feiticeiros, os cientistas, todos da Babilônia, para ler. Estava lá escrito. Estava escrito na língua deles. Não estava escrito na língua do céu, não. Estava escrito na língua deles. Só que eles não sabiam o que significava. Aí a rainha mãe, que era a avó de Belsazar, disse a Belsazar: ei, no tempo do teu avô, tinha um cara aqui, um judeu, que sabia resolver tudo. Daniel. Foram buscar Daniel. Daniel veio para a presença de Belsazar, e aquela escrita era um juízo imediato que ia acontecer naquela mesma noite. Daniel não teve medo de dizer ao rei: ok, pesado foste na balança e acharam em falta, Deus deu cabo do teu reino, e hoje mesmo o rei da Babilônia passará para outro povo. O rei podia ter matado Daniel, mas quem morreu foi ele. Irmãos, Deus vai proteger os que têm o seu Espírito. Amém. Não vamos ter medo de ser fiéis a Deus, porque Deus vai segurar e sustentar e dar poder aos que tiverem o seu Espírito. Amém? Pois bem, nós temos, irmãos, iluminação suficiente para falar para o mundo todo dessa mensagem, desse tempo, desse movimento. Agora eu pergunto, para encorajar você, eu pergunto: quem é o outro povo, irmãos, por aí, que está chamando o pecador para adorar verdadeiramente ao Deus Criador? Não tem outro povo. Não existe outra igreja que faça isso. Só quer milagre, revelação e dinheiro. Quem é que está
está pregando a mensagem para o tempo do fim, irmãos? As igrejas só pregam graça barata, poderes de pastores que fazem e acontece. Convidando, traga seu problema, traga seu câncer, traga seu casamento destruído. Quem é que está pregando a mensagem do tempo do fim? Não tem outro povo fazendo isso, irmãos. Quem é que está desmascarando os falsos profetas com a palavra de Deus? Quem é que está restaurando as veredas antigas de Isaías 58, verso 12? Não existe outro povo fazendo isso, irmãos. Não tem mais ninguém. Quem é que está aí pregando a validade dos 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive a guarda do sábado? Ninguém, irmãos. Ninguém. Ninguém mais além de nós. Aleluia. Ninguém mais além de nós. Quem é que está defendendo a verdade de que quando a gente morre? Porque todo evangélico acredita que os bons vão para o céu. Todos eles acreditam na imortalidade da alma. Homens estudados, homens instruídos, líderes, teólogos. Está cheio de gente estudada nas igrejas evangélicas, acreditando na imortalidade da alma. Quem é que tem o espírito de profecia, irmãos? Quem tem o espírito de profecia entende a palavra da profecia e prega claramente a palavra da profecia. Amém. Agora, irmãos, você sabe o que é que está faltando para nós? Sabe o que é que está faltando para nós? Faraó se rendeu diante de José. Porque o espírito de profecia tem poder de convencimento, tem poder de persuasão. Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. Daniel era um escravo. Porque quem tem o espírito de profecia tem poder de persuasão, tem poder de convencimento. Por que Belsazar mandou matar Daniel quando Daniel leu a escritura de juízo contra ele? Porque quem tem o espírito de profecia tem poder de Deus. Amém. Por que Faraó disse que José tinha o espírito de Deus? José estava sendo trazido da masmorra. Há 7 anos José estava preso injustamente. José poderia estar amargurado, irado, revoltado. José chegou humildemente do Faraó. E ele tinha o espírito de profecia. Amém. E ele foi honrado pelo ímpio. O que está faltando para a igreja adventista? Para o movimento adventista? O que está faltando para nós, irmãos? O espírito de profecia. O espírito da Bíblia. O Espírito Santo. O mesmo espírito que inspirou os autores a escreverem a Bíblia, ele vai nos inspirar para compreender e convencer o mundo de que a verdade está sendo dita, a verdade está sendo pregada. Amém. Por que é, irmãos, que nós pregamos e as pessoas não aceitam? Por que é que nós pregamos e parece que a palavra não tem poder? Porque nós estamos sem o espírito de profecia. E o espírito de profecia é dado a quem busca. É lamentável a situação da igreja, irmãos. Todo grande reavivamento espiritual acontece depois de uma crise. Às vezes, quando eu prego, agora eu preguei lá em Pataxó, terminei a pregação, aí Deus disse: "Ô irmão, que pregação!" Ele disse: "Ó irmão, não adianta nada. Pregação não adianta nada." Eu disse: "Como assim, irmão Dauris? Sabe o que adianta? Provação. Pregação não adianta nada. Sabe o que resolve? Provação." E Deus sabe, irmão, Deus sabe que Ele vai ter que usar essa ferramenta para despertar eu e você.
enquanto tiver todo mundo no banho-maria, todo mundo comendo, dormindo, fazendo festas e eventos, achando e fingindo que está tudo bem, não existe poder na pregação. Deus vai usar a ferramenta da provação, porque na provação você jejua, na provação você tem vontade de orar, na provação você faz vigília. Nós fizemos, irmãos, agora no final do ano, 40 madrugadas, uma jornada como antigamente a gente fazia. Nós fizemos lá no Eliseu uma jornada de 40 madrugadas. Quando terminou a jornada, sabe quantas pessoas tinha? 4. Sabe por quê? Porque o povo não percebe a crise. Deus não vai nos levar para o céu do jeito que nós estamos. Uma obra tem que ser feita em nós, uma obra de despertamento, e todo despertamento acontece depois de uma busca profunda em oração. E a gente não quer orar nem 5 minutos, quanto mais uma noite toda, quanto mais 40 dias. O Espírito de Deus, irmãos, está pronto para ser derramado no povo de Deus. Esse povo do movimento profético, da mensagem profética para o tempo profético. Mas nós precisamos querer. Você quer o Espírito de profecia? Quem quer diz amém, fique em pé. Amém. Querido Deus, o que mais que o Senhor vai fazer em nós? Que tipo de prova o Senhor vai usar para nos sacudir, para nos despertar? O mundo está aí fora perecendo, e nós aqui com toda a riqueza do céu em nossas mãos. Quando morre um de nós, em vez de a gente ficar triste, a gente fica feliz, porque a gente sabe que aquela pessoa descansou das suas fadigas e as suas boas obras nos acompanham, e nós cremos na ressurreição e nas tuas promessas. Amém. Mas, irmão, mas Deus, nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque ainda não estamos prontos para repousar na sepultura. E o Senhor não voltou ainda porque nós não estamos prontos para te receber. Porque existem pessoas lá fora do mundo perdido, esperando por alguém que tenha o espírito de profecia. Amém. Dá-nos esse espírito, Senhor Deus. Amém. Opera em nós. Em nome de Jesus, amém.